E aí, jovem, tudo certo? Meu nome é Caio. Nesse vídeo aqui eu vou passar aqui alguns recursos de como a gente pode pintar uma árvore, certo? É uma aula de pintura digital mesmo. Observando aqui, ó, primeiro é importante a gente observar fotografias ou observar aí a natureza mesmo, certo? A questão do comportamento das luzes, das sombras. A gente pode ver que tem algumas nuances e tem, assim, variações de tom, por exemplo, que não é só verde que eu tenho aqui, olha só. Aqui na Matiz, por exemplo, eu tenho um verde mais amarelado. Eu tenho um verde mais bem azulado. Eu tenho esse tom aqui mais oliva, certo? Eu tenho um bem amarelão. Então, quando a gente tem conhecimento dessas variantes aqui de tons, principalmente se você já trabalha com pintura tradicional mesmo, seja lápis de cor, pintura a óleo, guache, enfim, aquarela, essa compreensão a respeito de como utilizar os tons aqui facilita para você, tá? Então é o seguinte, como que a gente poderia trabalhar isso aqui para que a gente criar uma árvore, por exemplo? Eu vou estar disponibilizando aí abaixo na descrição várias brushes de árvores e folhagens. Vão ter 4 pacotes aí. Nesses pacotes você vai encontrar uma gama assim, muito grande, um leque imenso de opções para você utilizar, tá? Aí depois você tem que dar uma filtrada neles, porque é sempre assim, você baixa o pacote, lá tem 50, você acaba que aproveita umas 3. Isso aí é normal. Então vou trabalhar melhor esse fundo aqui, né? Vou escolher um fundo, vou tirar dessa porcaria desse fundo branco, que é péssimo. Como eu sempre falo, não recomendo você trabalhar com um fundo branco aí para suas imagens. Mas eu não vou desenhar essa árvore aqui não, vou fazer outra coisa. Vou trabalhar com formas mais simples mesmo. Por exemplo, definir aqui o tom. E aí, até dentro desses pacotes de brush, eu não vou utilizar, tá? Mas você fica livre para usar. Por exemplo, vai ter esse aqui dessa árvore aqui, ó. Você já pode aplicar e já cria uma árvore normal, você faz só as folhagens por cima, tá? Mas eu quero desenhar uma árvorezinha original mesmo. Vou trabalhar com pincel aqui. Nada tão rebuscado, tão exagerado. Vou fazer aqui só um exercício aqui mesmo. Então, por exemplo, vamos supor que eu faça um pinheiro, vamos fazer um pinheiro japonês, todo retorcidão assim. Vou fazer aqui os galhos principais, né? Ele mais grossão assim. Esses galhos que sobem assim. E aqui a gente trabalha com as folhagens, por hora mais definindo essa estrutura dele mesmo. Coisa simples, a gente vai puxando uns galhos assim, vai criando essa base para as folhagens. Não vou fazer nada tão grandioso não. Tá ótimo, mais ou menos nesse caminho aqui já resolve bem, ó. Então é o seguinte, o que a gente teria na sequência? Vou trabalhar aqui com algumas sombras mais intensas, né? Trabalhar com um tom mais escuro, diminuir a sua opacidade. Eu gosto de dar uma separada nessa questão das luzes e das sombras, só para eu definir melhor. Eu separo as layers. Vou fazer só uma divisão assim. Não vou nem trabalhar com o chão, não. Só isso aqui já tem um entendimento bom. E agora eu trabalho com algumas luzes. Vou definir umas luzes ali nessa parte aqui de cima. Uma interferência de luz dessa tonalidade assim do cenário. Nas regiões assim. Que é uma dica aí que eu te passo, que você dá um realismo maior aí no seu projeto. Mescla essas layers aqui. Vou só aplicar uma texturazinha assim bem. Só para criar umas manchas mesmo. Isso aí você pode utilizar até texturas de árvores aí. Texturas de folhagem, só para fazer esse brilho, tá? Tem como você usar isso aí. Aqui eu vou usar uma texturazinha que eu faço para sarda de pele. Para fazer... Isso aqui na verdade é uma textura que funciona para vegetação, mas eu uso ela em tudo. Até para fazer sarda, para fazer textura. É bem útil. Então tá lá, só um caminho. Mas umas dicas que eu dou é você sempre trabalhar, por exemplo, com áreas com um contraste grande, certo? Que você reforça um realismo. Por exemplo, aqui, ó, faz um risquinho branco aqui, ó, dá uma divisão melhor, tá vendo? De cá também, ó. Você faz alguns pontos bem mais claros, de preferência com a tonalidade do ambiente que você está trabalhando. Observa nessa imagem aqui, por exemplo, ó. Tá vendo aqui, ó, você tem algumas
umas linhas de contraste muito intensas nessa região aqui, nessa parte dessa divisão do tronco. Então, se você sabendo utilizar isso aqui a seu favor, você atinge bons resultados aí. Então, saiba trabalhar com essas divisões, é mais observação, tá? Você observa e aplica, tenta replicar isso daí. Então, faz umas ranhuras assim, uns pontos mais escuros, ó, que aí você ganha uma vivacidade aí bem maior, fica mais verídico, certo? Se você estiver trabalhando com algo bem cartoon mesmo, aí não precisa, né? Isso aqui é mais para você representar uma textura mais realista. Mas é uma coisa que eu até recomendo também, se você trabalhar com cartoon, seja cubismo, seja impressionismo, tá? Qualquer estilo aí que você for trabalhar, eu recomendo você ser um bom ilustrador, assim, ter pelo menos uma base de um realismo para você saber fragmentar isso aí depois. É igual eu sempre dou o exemplo do Pablo Picasso. Antes dele trabalhar com cubismo, ele era um excelente pintor realista, tá? Então, quando você tem um entendimento de realismo, pelo menos uma base, facilita para você fragmentar em outros estilos. Uma vez definida aqui a estrutura da nossa árvore, a gente pode trabalhar com as folhagens. Então, dentro dessas brushes aí que eu passei, você pode explorar, pode testar. Eu estou separando aqui agora as layers. E eu vou deixar aqui essa opacidade aqui no 100 e vou fazer algumas folhagens aqui, ó. Você pode utilizar diversas. Por exemplo, eu vou utilizar essa daqui só para criar a base, uma estrutura dessas folhagens iniciais, ó. E observa que algumas delas, essa aqui por exemplo, ela faz uma interação, esse brush, ela faz uma interação desse tom com esse, tá? Então eu poderia, por exemplo, colocar um tom mais escuro, posso até pegar do tom dessas folhagens de cá, eu deixo um mais claro e um mais escuro, e quando eu pinto, ele já faz pra mim ali, ele já me ajuda bastante nessa questão desses tons, ó. Então só com isso aqui, o brush certo te ajuda demais, tá? Só com isso aqui já tem como a gente ter um ganho aí muito grande de velocidade, praticidade. Então esses pincéis aí vão estar disponíveis aí para você. Aí você tem que dar uma peneirada, dar uma estudada, filtra eles, separa os que despertar mais interesse, cada um tem um foco, e depois utiliza à vontade, tá? Então, fazendo essas folhagens aqui, eu já tenho toda uma base, né? Uma estrutura. Porém, não tá legal ainda. Falta muita coisa. Eu posso, por exemplo, aplicar algumas folhagens, essa que eu deixei em cima, atrás do tronco, para aproveitar mais essa estrutura desses galhos, sem eu perder essa sombrinha aqui, ó. E esses eu vou utilizar um tom mais escuro. Então, por exemplo, vou usar um pretão assim, verde bem escuro, mais azulado, igual nesse tom aqui, ó. Então, fazendo essa aplicação, observa que eu gero algumas sombras. Esse aqui eu nunca vou jogar lá no topo, tá? Eu vou jogar esses aqui mais aqui na base, assim, ó. Ou no meio, no máximo de um lado. Eu vou definir a luz como vindo do lado superior esquerdo. Eu jogo nessas partes aqui, ó, que eu ganho uma transição muito boa aqui de tons, ó. Ó, você pode fazer alguns experimentos. Joga aqui nessa parte de trás, ó, joga aqui embaixo. Já tá começando a melhorar, tá vendo? Então outros ajustes agora que a gente poderia fazer seria, por exemplo, eu vou fazer uma aplicação disso mais aqui em cima. E aí você pode, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer esse ajuste pintando assim, certo? E eu posso aproveitar também, posso trocar o modo de mesclagem para multiply, tira um pouco da opacidade. E aí eu tenho um ganho maior ali na sombra, sem precisar ficar alterando tanto o tom de cor, ó. Ele vai fazer uma adaptação para mim. Aqui no caso eu estou definindo as sombras, depois eu defino as luzes, mas você pode alterar aí, você alterna entre eles, tá? Ó, defini umas sombras aqui para cima. Vou pegar um tom agora mais azulado, tá? Um tom azulado assim, ó, diferente. Só para fazer algumas aqui embaixo. Essa aqui tem modo normal, tá? Sombras assim, ó. Aí vai ficando bem legal essas transições. E agora eu vou pegar uma cor clarinha. Só que aí eu vou simulando aqui um tom das luzes, né? Como se o sol estivesse refletindo ali. Um amarelo assim, bem cítrico mesmo. Bem vivo assim, ó.
para fazer essa aplicação. Vou tirar um tanto dessa opacidade. Vou criar essa layer nova. Eu sempre gosto de separar em layers, porque se eu fizer bagunça é fácil eu apagar, tá? Eu não faço besteira. E esse aqui, eu gosto de fazer pontos específicos, por exemplo. Eu não vou sair passando geral assim, ó. Dependendo do caso eu até posso. Eu vou fazer algumas aqui, assim, mais por cima, só para criar um volume, certo? E depois é muito legal você vir em pontos, pega um pincel padrãozinho mesmo, pode ser um quadradinho, deixa a opacidade no talo aqui, ó, no máximo, e faz só alguns pontinhos para criar essa variação essa transição, na verdade, de sombras mais duras, certo? Então você pode criar, por exemplo, só em alguns pontos, passando assim, ó, para criar como se fosse onde o raio de sol bate mesmo ali na folhagem, que aí você vai ganhando um realismo assim bem maior. Você pode fazer também o mesmo pincel que eu utilizei ali para sardas ou texturas. Eu posso deixar essa aula aí na descrição. Ó, você pode fazer só alguns pontinhos assim, ó, mais durinhos, que fica bem legal, tá? Ó. E agora no tronco aqui para ficar mais realista, que as folhas agora estão com intensidade assim mais verídica que esse tronco, né? Aí a gente pode voltar nele, porque tem que fazer algumas sombras nele aqui. Você pode utilizar a Burn Tool, por exemplo, e a gente escurece, vamos supor, aqui nas áreas aqui superiores aqui dele, que faz sentido ser mais escuro, né? Aqui, por exemplo, onde os galhos tocam, né? Então faz sentido ele ser mais escurinho assim, ó. E nas folhagens, mesma coisa. Uma vez que você terminar, você pode mesclar todas essas layers. E aí utiliza a Burn Tool aqui em Midtones e passa nas áreas específicas que você quer para escurecer ou ganhar essa intensidade aqui de sombra. E você pode utilizar a Dodge Tool também. Ou utilizar a Dodge Tool em Midtones e passa nas áreas que você quer ganhar uma claridade maior, assim. E se precisar de algum retoque, alguma coisa assim no tronco, a gente faz. Isso aí sem problema. Vou pegar um tom aqui de marrom. Vou pegar meu pincel aqui, por exemplo. Esse aqui resolve bem. Tirar a opacidade dele aqui um tanto bom. Eu só faço alguns ajustes, ó. Faz alguns ajustes assim para eu recuperar um tanto dessa tonalidade. E se quiser eu posso jogar de novo esse tom aqui, sim. Então basicamente esse aí é o caminho, tá? Da criação de uma árvore, uma coisa assim. E aí você fica muito livre também para explorar, por exemplo, depois você cria uma ambientação maior, você pode utilizar mais intensidade dessa luz do ambiente na árvore, por exemplo, vou pegar esse tom de azul aqui, vou saturar ele mais, e você pode aplicar, por exemplo, criar uma layer nova, tira a opacidade aqui bastante, e você pode aplicar essa tonalidade de luz, ó, incidindo, assim, interferindo no tom, certo? Ó. Interferindo no tom dessa árvore. Aí você pode tirar a opacidade dessa layer aqui, eu troco o modo de mesclagem e aí vai ficando cada vez mais natural, tá? Você tem um ganho aí de naturalidade maior. Se for simular, por exemplo, raios de sol, vou intensificar isso aqui mais claro. Você pode, por exemplo, intensifica assim, né? Faz umas luzes assim. E aí depois o que fica legal é, por exemplo, tira a opacidade, deixar o primeiro pincel padrão mesmo do Photoshop. E aí você apaga em algumas áreas. Vou até tirar essa árvore daqui. Você apaga em algumas áreas onde esses raios não passariam, né? No caso. Então você pode apagar aqui sim. Então aí você faz um ajuste assim, ó, e fica bem legal, tá? Ó.
onde eles seriam bloqueados, certo? E qualquer coisa você faz um refino aí e utiliza mais deles, ó. Aí aqui embaixo, por exemplo, do tronco não teria, ó. Que é onde ela barra o raio de sol ali. E qualquer coisa você usa aí um filtro de Gaussian para dar uma suavizada. Você pode criar outra dessa para dar uma reforçada aqui em cima. E agora é artístico mesmo, você fica bem livre para explorar e testar da forma que você achar melhor, com a intensidade ou a suavidade que preferir. Se quiser tem como simular nuvens, por exemplo. Esse pincel aqui de nuvens eu disponibilizo só para meus alunos mesmo, né? Esse aqui é mais pro meu curso mesmo. Então ela já fica bem mais real, tá vendo? Olhando assim por cima, assim, ó. Você simula ali como se fosse um sol, aí já vai ganhando um realismo enorme aí, fica bem mais legal, ó. Outra dica também, você pode utilizar esses ajustes aqui de Color Balance. Depois que você concluir, você usa um Color Balance por cima. Trabalha aqui, por exemplo, nas sombras, adiciona um tom de azul nas sombras, ó. Ou um tom esverdeado. Você pode trabalhar lá nos brilhos, adiciona um azul, um laranja, fica legal pra caramba. E aí você vai simulando aí um realismo maior, né? Então, basicamente é isso. Espero que tenha sido útil, legal, esclarecedor, tenha tirado algumas dúvidas aí. E achando útil, deixa o joinha, porque é bem importante. Aqui essas aulas dão muito trabalho para fazer, eu faço tudo de forma independente mesmo. Agradeço demais, sucesso!